Então eu dei uma noção como é que funciona o MDR, quais são os princípios do brain spotting, né? E a gente podia falar também um pouquinho da experiência somática, que é chamado isso, na verdade o nome é Somatic Experience, segundo o Peter Levine, não deveria ser traduzida, né? Mas o brasileiro gosta de traduzir tudo, então virou experiência somática. A experiência somática vem de uma auto-observação também. Aí não existe o silêncio que existe dentro do MDR e do brain spotting. Porque numa sessão de brain spotting, por exemplo, eu dou as explicações iniciais para a pessoa, e depois a gente entra no sistema límbico, através dos estímulos, através da correlação que existe, né, da presença terapêutica, e eu passo a corregular a pessoa com o meu hemisfério direito. Eu estou regulando, como se fosse uma mãe lidando com o bebezinho que ela está amamentando. Ela também está fazendo a corregulação aqui. Então o trabalho do brain spotting é um trabalho onde o terapeuta ele segue o paciente sem expectativa, né? Não existe nenhum tipo de determinação, vou fazer isso, fazer aquilo. Não existe uma escolha, né? Tudo que está ali dentro está sendo usado. Né? Colocamos uma moldura no quadro Mas e, você e vamos segue o trabalhar. paciente. Primeiro você orienta ele a. Primeiro eu oriento a ele o que vai acontecer, como é que ele vai usar a capacidade dele. Principalmente de não dirigir o pensamento, de não tentar fazer alguma coisa, mas simplesmente aceitar o que vem e observar. Então, uma outra definição para o brainstorming é mindfulness focado, ou seja, uma meditação profunda focalizada no corpo. Você vai observar o teu próprio corpo e ele vai fazer o que tem que fazer, que é o corpo que vai trabalhar, não é a nossa mente tagarela, né, controladora. Quando você tenta fazer isso, você não consegue fazer o processo. Eu estava contando daquela senhora que eu atendi ontem, que é uma pessoa de ciência, ela conhece, eu falava para ela, ela entendia muito perfeitamente o que eu estava falando, quando dava explicações técnicas para ela. E eu realmente aprofundei porque eu sabia que ela ia entender. E, e ela, no processo, eu tentei fazer o brainstorming com ela estava olhando o ponto, estava ouvindo, de início eu estava com dificuldade de ouvir. Só depois que ela se acalmou um pouco, que daí a audição dela abriu um pouco mais, ela percebeu melhor a música. E aí depois eu vi que eu tinha que conversar com ela um pouco, eu ia ter que dar instruções para ela no meio do caminho. Né? Então eu fiz um pouco de experiência somática misturada com o brainstorming. Isso é comum a gente fazer. A gente acaba usando ferramentas diferentes no mesmo atendimento, porque acaba sendo mais produtivo para o paciente. Tem pacientes que precisam ter a relação direta com o terapeuta e ele não consegue olhar para si próprio sozinho. Se ele ficar lá parado, ele vai começar a tentar achar uma saída. Pessoas muito hiperativas. Isso é consequência da crença de que o mundo exterior é mais importante que o interior. Uhum. Quando na realidade não existe o mundo E que exterior. tem uma urgência em tudo, né? Nós estamos conversando hoje sobre a questão da atenção da pessoa, que as mídias sociais hoje, a pessoa se não ficou 3 segundos ali, ela já vai passando para o outro. Então você tenta capturar a atenção dela por 3 segundos e dali estender um pouquinho mais. Né? Se não conseguir, perdeu. Aí ela vai para o outro. E é assim que está muito líquida a atenção das pessoas. Elas perderam conexão com a própria natureza e o próprio corpo. E isso também em terapia se explica assim: não existe um mundo exterior. Existe a projeção do mundo interior no exterior. Ou seja, Perfeito. eu não posso ter problemas com você, sou eu que estou criando isso. Uhum. Isso é uma forma de ver a realidade muito difícil para as pessoas. E Né? tem uma coisa interessante, né? Nós, a partir do momento que nós nos tornamos civilizados, né? No sistema de viver em cidades, viver em comunidades, pelo conforto que nós experimentamos, tecnologia e tudo mais, nós perdemos a conexão com nós mesmos, com a nossa natureza. Se você for pegar um índio lá do centro do país, lá que está numa reserva, está vivendo junto com a natureza, um aborígene da Austrália, né? Qualquer pessoa primitiva que está sem esse contato tecnológico, não dá nem para falar muito, né? Porque os índios hoje têm celular, têm internet, tem tudo. Mas esses que estão mais ligados à natureza, ele consegue perceber pelo cheiro os sinais. Se tem um animal próximo, né? Se o tempo está mudando, ele tem todas as conexões, porque ele está imerso no ambiente. Então ele tem a autopercepção, né, do corpo, de todos os sentidos, muito ativa. E a gente aqui passa a usar roupa, a gente passa a usar fone, passa a usar não sei o quê, né, automóvel. Você nem olha para fora mais para ver como é que o tempo está, você vai olhar para a previsão meteorológica do seu celular. Sim. Né?
Então, veja o quanto nós não avançamos. Avançamos no lado tecnologicamente, mas nos perdemos na parte fisiológica, de saúde também. E a saúde mental passa por aí. Ele acaba tendo um declínio em função dessa variante que nós pegamos. Uhum. E que outras técnicas você fornece, utiliza com seus clientes? Você falou de MDR, Brain Spotting. Eu comecei a formação com MDR, passei para o Brain Spotting, depois eu fiz a experiência somática, que são 3 anos de formação. É um trabalho bem complexo para lidar com o trauma e conhecer todas as possibilidades do trauma. Depois eu fiz também um módulo com o Dr. Raja Selva, que é um indiano, que também é treinador de SE, e ele desenvolveu uma outra técnica chamada Integral Somatic Psychology, ou psicologia somática integral. Então também lida com o corpo, segundo ele pode ser usado em qualquer abordagem terapêutica, porque simplesmente você vai utilizar a autoobservação junto e às vezes conectando partes do corpo. Eu posso colocar a mão, por exemplo, aqui, colocar a mão na perna, eu estou conectando duas partes. E isso ajuda o corpo a lidar com aquela situação que você está tratando. Então essas 4 praticamente. Existe mais, existe a Body Dynamic Analysis, que eu conheci através do Raja, né, quando ele deu o curso, mas não cheguei a fazer, que lida com a parte muscular. Então eu estudo dos músculos e toda a reação que o músculo tem de contração, de relaxamento, a partir de situações emocionais. Um pouco a microfisioterapia também trabalha com isso, né? De uma outra forma, sim. Só que a Body Dynamic é terapêutica mesmo, né? Ela vai lidar com todo o contexto emocional. E a microfisioterapia é um tipo de fisioterapia, né? Um pouquinho diferente, que vai lidar com camadas do corpo. Eu não sei dizer exatamente, eu não lido com isso, não é a minha área, né? Eu já experimentei, já fiz algumas sessões, mas acho que a relação é diferente. Então, estamos falando de técnicas recentes que estão sendo incorporadas dentro da psicoterapia. Nós estamos falando de 50 anos para cá. É muito recente. Se pegar uma psicanálise, ela tem mais de 100 anos. Sim. Pois é, mas aí está, né? Se vamos a tentar medir o efeito de uma técnica psicanalítica em uma pessoa, vamos demorar anos, não vamos poder construir uma tabela, mas nas somáticas, hoje a ciência te dá a resposta 10 minutos depois, né? Eu tinha um professor na faculdade, não vou nominá-lo porque não precisa, né? Mas ele era um professor de psicanálise e ele falava sobre desenvolvimento infantil. E era uma pessoa muito ativa, muito agitado. Ele tinha uma técnica chamada paredão, que ele fazia as pessoas lá na frente para explicar as coisas, fazia uma palestra na aula. Todo mundo tinha medo dele. E aí ele falava que ele fez psicanálise durante 20 anos, 3 vezes por semana. E aí o pessoal pensando, imagina se ele não tivesse feito, né? Como é que estaria hoje? Então são abordagens que são muito lentas para dar resultado. Funcionam? Sim, a longo prazo. Mas é um resultado parcial e não vai ser tão profundo quanto as técnicas somáticas, né? Quando você trabalha com uma abordagem que se lida com a fisiologia, você não está indo no efeito, você está indo na causa. Reverteu a causa, o efeito desaparece. Então vamos aplicar isso que você está falando aí, fisiologia. Eu desejo me comportar desta forma, mas aí em um certo momento eu vejo que eu não tenho domínio sobre a situação, né? Que não sou eu quem está no comando. Aí eu já acho que eu sou incompetente, que eu sou incapaz, me sinto culpado, e aí já desisto. E aí vem a problemática, né? Entender de que se estamos sentindo medo, estresse, qualquer situação que possa ser uma ameaça, né, o próprio corpo vai tentar assumir o comando e não vai nos permitir chegar até onde? Até aquilo que estamos desejando. Sim. E aqui você está aquele núcleo da cebola não vai deixar mexer porque é ali que está a dor. Aí que está a dor. Eu costumo dizer que atrás da muralha do medo está sempre aquilo que você quer. Então, eu, por exemplo, eu queria voltar a dirigir acertadamente dentro do carro, ter a visão periférica bem, e não era só dentro do carro, em vários aspectos me acontecia, até cognitivamente, né? Então, na realidade havia um medo que estava localizado de alguma forma que não me permitia chegar aonde eu queria. Então, as pessoas assumem
de que isto me atrapalha, isto me causa medo, eu não quero ir até aí. E acaba desistindo. Você não quer reviver aquele processo que Não te quer causou dor. reviver o medo. Esse é o princípio do trauma. Você não querer reviver. Então o corpo se defende de todas as formas para evitar passar novamente pela situação. Exatamente. Só Então que aproveita aquilo, para falar do trauma aí. só que aquilo é tão simples de resolver. O pessoal não tem ideia. Ela faz um monstro gigantesco para se proteger, mas na verdade lidar com o trauma é uma coisa extremamente simples. Por quê? Porque você agora não está mais na idade que você sofreu o trauma. Se ele foi na primeira infância, por exemplo, agora você é um adulto. E você fornece todo o recurso que aquela criança precisa. Porque a criança está dentro de você ainda. Mas a hora que você faz o reprocessamento, você consegue entender muita coisa ali e cognitivamente. Mas também libera do sistema nervoso toda aquela sobrecarga que houve, toda aquela energia que foi represada durante tanto tempo. E aí o trauma se dissolve. Então vamos lá. Eu penso e digo, eu sou capaz, sou competente e não consigo. Aí o corpo que está me comandando. Na realidade estou vivendo no Ou passado. a tua mente, porque você criou uma crença limitante. Também. Mas eu não estou conseguindo. Quer dizer, eu estou vivendo onde? Eu quero viver no presente, quero ser feliz, estou vivendo no passado. E a repetição infinita que sentimos. Então, quando analiso as dificuldades que eu tenho, eu digo, mas eu tenho isso desde que sou criança. Estou repetindo uma história que não me agrada, que não me permite evoluir. Por isso é que atrás do medo, do estresse, sempre tem aquilo que eu desejo. Então eu preciso enfrentar. Né? E a tua técnica é bem simples. Você está dizendo, é só reviver um pouco isso, sentir, e as técnicas somáticas te permitem desligar esse sistema. Você vai pegar o que ficou de resíduo de memória, ou seja, a sensação corporal, porque é isso que vai trazer a emoção depois. Né? Você vai sentir no corpo. Você lembra uma coisa, como ela falou para mim ontem, eu começo a lembrar daquilo, me dá raiva. Onde é que você sente a raiva? Eu sinto aqui. Né? Lógico, a manifestação é na mandíbula, ela quer morder, quer pegar a pessoa e estrangular. E a gente foi trabalhando com aquilo, foi dando outras percepções para ela durante a sessão, e depois de 1h30, que foi o tempo que nós duramos, ela saiu bem melhor, solta. Já não tinha mais a dor no pescoço, não tinha uma série de tensões que ela carregava com ela. Por isso que as técnicas psicoterápicas hoje que são fundamentais são as somáticas. Né? Não é são as só mais pensar. eficazes. São as mais eficazes, porque elas são rápidas. Né? Elas vão direto na raiz e resolvem. Porque tomar medicamento, você vai contra o efeito. Você vai no sintoma. Eu tenho dor de cabeça, então vou tomar um remedinho para sarar a dor de cabeça. Mas se você começar a prestar atenção na dor de cabeça, provavelmente o teu corpo vai colocar uma analgesia para te livrar dor de cabeça. Ele tem isso, ele tem esse poder. E é muito mais potente que qualquer medicamento. Só que a gente não sabe a usar isso e acaba não tendo a paciência para esperar o corpo fazer a parte dele. Aí você fica dependente, produzindo efeitos colaterais. Isso. Então, como você resumiria, em que caso de problemas psicológicos as tuas técnicas ajudam as pessoas a sair dessa dificuldade? Você pode resumir isso? Eu acho que o universo é muito amplo nesse sentido, porque eu penso que é o seguinte, eu vejo as coisas sob a ótica do estresse. Né? E todo estresse é uma situação em que o teu sistema não quer viver. A partir do estresse você vai criar uma porção de doenças. Existe estatística de que 70% das pessoas que vão no hospital não têm um problema físico que levou ela ao hospital. É um problema psicossomático. Começou na cabeça e levou para o corpo. Ela somatizou aquele problema na cabeça. Aí ela passa a ter uma porção de sintomas que vão ter que ser tratados com medicamento, com internação e tudo mais. Mas alguém que quebrou a perna, teve um acidente que realmente precisava ser atendido no hospital, é um caso muito pequeno, no máximo 30%. Então quer dizer que o cortisol é um assassino? Não, o cortisol tem o lado bom dele, como eu falei de manhã. Se você não tiver cortisol, você não acorda, não levanta da cama. Né? Só que tudo que está desregulado, entendeu? Ele não funciona bem. Nós temos um eixo neuroquímico que chama-se SNS-HPA. SNS é do sistema nervoso simpático. O que ele atua?
hipotálamo, pituitária e adrenal. São 3 glândulas que produzem hormônio. Então, quando esse eixo está trabalhando intensivamente, você está reagindo, você está criando estresse desnecessário. Eu tenho um texto que eu coloquei num blog nosso, lá, um blog do site, que ele fala sobre viver em fogo brando. O que significa isso? Você tem pequenos estresses o tempo todo. Você está dirigindo, alguém te fecha, né? Alguém falou uma coisa que você não gostou, então você vai subindo a tua temperatura, vamos dizer assim. É a mesma coisa você pegar uma panela e colocar no fogo, uma panela de pressão. Ela vai subir a temperatura até que o momento que ela dá pressão, ela vai começar a pitar. Aí você vai para a terapia, você vai lá e faz o quê? Aperta a válvula, sai um pouco da pressão. Dá um alívio. Só que a água está no fogo ainda. Enquanto o fogo não for abaixado, não for desligado, principalmente, que seria você lidar com a raiz do problema, do que está originando aquilo, a água vai voltar a ferver. Pode voltar mais lentamente, mas ela vai voltar a ferver. Então é isso que as pessoas precisam aprender, a poder se regular, né, e entender que ela tem a capacidade de poder de lidar com o estresse de uma forma mais saudável. Perfeito. Meu tempo já. Então, o Carlos e obrigação. Então vamos nos despedir, então, agradecendo muito a tua presença aqui, a tua visita. Eu acho que foi muito interessante a nossa conversa. E espero que as pessoas que estão nos assistindo também gostem, né? Beleza, então te agradeço o momento, muito bom a troca de figurinhas que estamos fazendo, que já fizemos em forma terapêutica e agora conversando aqui. Teórica. E quem sabe temos a ocasião de nos reunir novamente. Com certeza. Muito obrigado, até mais.